Então Paulo inicia essa sessão com duas coisas importantíssimas. Lembra das coisas que eu estou ensinando para vocês. Paulo diz para o Timóteo. Cristo diz para nós, traz a memória. Aquilo que você tem aprendido, que você tem ouvido, não deixe escapar pelos ralos da alma, como se nem tivesse ouvido. Traz a memória, traz de volta. Use a capacidade que Deus deu somente ao ser humano. Porque os bichinhos, os animais não têm essa faculdade, nós temos. De trazer de volta e rememorar e remoer aquilo que temos ouvido. E em segundo lugar, Paulo vai dizer, não tenha contenda de palavra. Contenda de palavra é porfia, que ele usa lá em Gálatas 5, nas obras da carne, que a gente poderia chamar de briga de boca, de discussões. Depois ele vai abordar isso de novo. Sai das questões loucas e sem instrução. Ou seja, às vezes a gente perde qualidade de vida por causa de discussões que não chegam a lugar nenhum. Esses dias eu compartilhei um meme engraçado com alguns irmãos, que dizia assim, a foto do mestre Barbona Branca e o discípulo, dizendo, mestre, qual é o verdadeiro segredo da felicidade? E o mestre sabiamente respondeu, não discuta com os tolos. E o discípulo disse, mas este é o segredo, mestre? Sim. Eu discordo de você, mestre. E o mestre disse, você tem razão. Não discuta com os tolos. Mas que coisas Paulo disse para o Timóteo trazer à memória? Então, se você estiver com a Bíblia aberta, e se der tempo de alguém lá em cima do Fabiano colocar na tela, vai ser rápido aqui. Mas que coisas o Paulo está trazendo para o Timóteo trazer à memória? Ficar lembrando constantemente. Versículo 5 do capítulo 1, aqui dessa carta. Uma fé não fingida. Ou seja, Timóteo, vive uma espiritualidade autêntica, sincera, transparente. Não vive uma espiritualidade em que as pessoas pensam que você é algo e você não é. Aliás, está longe de chegar lá. Amém, gente? Ou seja, Timóteo, não fica postando frase do C.S. Lewis se você nunca leu um livro do C.S. Lewis. Você nem sabe quem foi esse homem. Amém? Não fique postando frases de efeito e poderosas espiritualmente, sendo que você nem sabe direito quem escreveu. Timóteo, não precisa ficar gritando mais alto do que os irmãos quando você for orar, para dar a entender que você é espiritual, para que eles percebam na roda que você é espiritual. Não precisa disso, Timóteo. Timóteo não precisa ficar dizendo labassurianda, labassuri-canta toda hora, para o pessoal entender que você tem o Espírito Santo, porque não é isso que identifica os espirituais. Pessoas espirituais não são identificadas porque falam línguas estranhas, mas porque sabem segurar a língua. Então não viva uma fé para inglês ver. Versículo 1 e 5. Aí no versículo 6 do capítulo 1, o Paulo vai dizer, traz à memória, Timóteo, que você tem um chamado. Traz à memória, Timóteo, que você tem uma vocação. Ou seja, desperta o dom de Deus, capítulo 1, versículo 6, que foi dado a você, Timóteo. Deus te chamou e te comissionou. Timóteo, você não foi alguém chamado para ser um frequentador dominical de cultos de uma igreja. Deus te chamou para algo muito além disso. Desperta o dom de Deus. Gente, Deus está dizendo, está começando mais um ano. Mais um ano. Mais uma oportunidade, não de fazer votos e propostas e contratos com Deus que a gente já fez no passado e nunca deu conta deles, mas é mais uma oportunidade de a gente despertar o dom de Deus, de a gente trazer à memória e à consciência o seguinte: olha, quem me chamou não foi pastores, não foram bispos, não foram homens, não foram mulheres. Eu sei que teve gente importante na minha fé, eu sei que teve gente importante na minha conversão, eu sei que teve gente intercessora, mas quem me chamou foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem me vocacionou foi Jesus Cristo de Nazaré. Então assim, desperta o dom de Deus, porque Ele te vocacionou e te chamou. Capítulo 1, versículo 9, o Paulo vai mais uma vez injetar encorajamento no Timóteo, dizendo: Ele nos salvou, Timóteo.
Ele nos chamou, versículo 9, capítulo 1, com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não é porque a gente é bom, porque a gente é mais bonito, mais simpático, mais estudioso, mas segundo o seu propósito e graça, dado em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos. Ou seja, gente, Ele tem um chamado, traz à memória, não esquece isso. Quem não traz isso à memória para no meio do caminho. Quem não traz isso à memória dá marcha ré. Lembra quando Jesus disse: aquele que põe a mão no arado faz o que mesmo? E olha para trás? Então assim, quem olha para trás depois de pôr a mão no arado é porque esqueceu-se. Esqueceu-se. Um dia talvez tenha tido a plena consciência que Jesus o chamou, que o Espírito Santo o tocou. Mas as coisas vão acontecendo na vida e a gente dá para enumerar um monte delas e de repente a gente esquece. E de repente a gente deixa no stand-by. E de repente diz aquela frase, né? Eu só estou dando um tempo. Só estou dando um tempo. A carta aos Hebreus no capítulo 4 diz que o nosso tempo de dar um tempo é na eternidade. Ainda há um repouso para o povo de Deus. Esse repouso não é aqui. Então assim, nós temos um chamado. Traz isso à memória. Não deixa isso escapar, não deixa isso ir embora, não deixa isso esvair, não deixa isso se esfriar, porque aquilo que se esfria é difícil de aquecer. Traz à memória. Capítulo 1, versículo 10, Timóteo, continue se lembrando que o último inimigo a ser vencido foi vencido, a morte. Então capítulo 1, versículo 10, o texto vai dizer: e manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Aboliu a morte. Timóteo, a pessoa a quem você se entregou e a quem você devota a sua vida é alguém que nem a morte pode vencê-lo, porque ele venceu a morte. Amém, gente? Traz a memória. Traz a memória. Capítulo 1, versículo 13, Timóteo, não esquece. Não perca a sanidade da palavra. Capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que recebestes e que tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Não perca a sanidade da palavra de Deus. O norte, a coluna central da nossa vida, da nossa fé, da nossa prática, da nossa relação com os outros, da nossa família, tudo deveria, em tese, ser pautado pela Escritura. As nossas decisões, inclusive aquelas decisões capitais da vida, tudo deveria ser regido pela palavra de Deus e não por aquilo que a gente pensa ou acha, ou porque alguém disse, ou porque o outro falou. Então traz o modelo da sanidade, Timóteo, traz a memória. Traz a memória, porque nós vivemos num mundo de frases prontas, e todo mundo quer frase pronta, de efeito, e todo mundo quer resultado rápido, e a Bíblia ela vai num rumo diferente, ela não caminha segundo o curso da pós-modernidade, ela continua primitiva nos seus valores, nos seus princípios, ela não se pós-moderniza. Então assim, continua são, sóbrio, equilibrado, na sanidade da Escritura. Porque essa pós-modernidade, as vozes vão dizer um monte de coisas. Gente, é ano de eleições municipais. Agora que o pessoal já estava marcando amigo secreto junto. Agora que o pessoal estava voltando a se reunir no almoço, a família toda, tanto da esquerda como da... Agora que estava ficando legal a eleição de novo, pronto. Já vai bagunçar tudo outra vez. Então assim, gente, nós vivemos por um rumo. Nós não somos militantes políticos. Nós militamos por um outro reino. Amém, gente? Nós não confiamos a nossa vida em quem supostamente diz que acredita em Deus. Então, pelo amor de Deus, para de ficar, cara, se perdendo nisso, arrumando inimizades com gente que não está nem aí para cada um de nós. A Bíblia só diz para a gente orar por eles.
E para a gente ter lucidez e clareza no que vamos fazer quando formos colocar o dedão lá e botar o voto lá e colocar o número lá, lucidez e norte da palavra, não ficar defendendo isso ou aquilo, gente. Modelos ou ideologias, a gente não está aqui para isso. Tá claro, gente? Tá claro? A gente não é do fã-clube de cá e nem de lá, pelo amor de Deus. Então assim, Timóteo, não perca a sanidade da Escritura. Não perca essa coluna central da sua fé. Obviamente que a gente não está alienado, a gente não é esses crentes que ficam escutando só pregação lá e não sabe o que está acontecendo ao redor do mundo. Mas a gente precisa estar pautado na palavra. Aí no capítulo 2, ele continua dizendo as coisas que o Timóteo tem que trazer à memória. Timóteo, lembra, traz à memória, fundamente-se na graça, tanto na sua relação com Deus, como nos resultados que essa relação vai produzir. Como assim? Fortifica-te na graça, capítulo 2, versículo 1, que há em Cristo Jesus. Gente, isso parece um negócio simples, mas é difícil das pessoas entenderem. Porque elas continuam vivendo uma relação com Deus em que é uma verdadeira corrida para reunir condições de receberem favores de Deus. Ou seja, eu não posso perder o culto. Por que você não pode? Senão Deus não me abençoa. Eu não posso perder a ceia. Por que você não pode perder? Porque senão Deus não me abençoa. Eu não posso deixar de dizimar e ofertar. Mas por que você não pode? Porque senão Deus não me abençoa. Mas e o amor? O amor, eu tenho que amar essa pessoa. Por que você ama essa pessoa? Porque Deus falou que eu tenho que suportar e tenho que amar. Então eu tenho que aguentar essa mala sem alça de papelão no dia de chuva, porque Deus falou. E se eu não fizer isso, Ele não me abençoa. E a gente fica nessa corrida de reunir condições para que Deus nos abençoe. Isso não é graça. Amém, gente? Isso não é graça. A gente continua achando que orar muito, que jejuar muito, é o que traz o favor de Deus. Não é isso. A gente tem que mudar a polaridade da nossa relação com Deus e basear essa relação em graça. A graça suporta tudo, pastor? Não, a graça não pode ser prostituída, não pode ser laceada, não pode ser enlarguecida ao bel prazer de quem acha que pode, não. Mas gente, a gente tem que entender que Deus é tudo, que Deus pode tudo, que nele reside toda a sabedoria e ciência, e que nós não somos nada, e que tudo que fizermos ou deixarmos de fazer é critério dele, e ser abençoado com isso ou com aquilo, não é porque reunimos condições, é porque ele é um Deus de toda a graça. Amém, gente? Eu muitas vezes me senti penalizado, me senti um tanto desabençoado, porque uma semana ou outra eu não consegui ler muito a Bíblia, uma semana ou outra a minha vida de oração foi ruim. Aí eu me sentia meio que acusado, meio que faltando alguma coisa, meio que penalizado, meio cheio de culpa. Como se eu tivesse tido uma semana intensa de oração, Deus falasse, agora eu te abençoo. Como se eu tivesse lido vários textos bíblicos durante a semana inteira, sem faltar um dia sequer, aí Deus olhasse, agora sim eu te abençoo. Isso não é graça, gente. Timóteo, fortifica-te na graça. Até porque os resultados dessa corrida que a gente faz, agora nas igrejas no começo do ano, para o pessoal poder vir e dar mais dízimo, mais oferta e lotar as igrejas, tem os 12 cultos. Fizemos isso aqui também, o responsável fui eu que vi uma faixa no interior quando eu fui viajar no Natal, aí vi a faixa, achei legal, cheguei aqui, propus para a liderança e a gente começou, fez uns 4, 5 anos seguidos de 12 cultos, lotava isso aqui de gente, começava no domingo, era domingo, segunda, terça, lotava, depois o pessoal sumia, já garantiu o ano inteiro,
Você vinha 12 cultos, o resto do ano já está garantido. Então, eu não faltava um, eu fazia das tripas coração. Em janeiro chovia e enchia tudo, mas nos 12 cultos eu não perdi, porque eu tenho que estar nesses 12 cultos. Porque no final, cada oração vai significar um mês, vai representar um mês. Então a gente vai de janeiro a dezembro. Em agosto a gente dobra a oração, porque agosto é um mês mais assim, do cachorro louco e tal. A gente dobra e assim, pronto, a gente garantiu um ano de vitórias e bênçãos, porque a gente não faltou em 12 cultos. Isso não é graça, e os resultados disso talvez serão decepcionantes durante o ano. Concorda ou não? Eu sei que às vezes a gente diz assim, mas pastor, por que agora a gente está pensando diferente? Porque a gente está lendo Bíblia direito e revendo, poxa. E bem-aventurado aquele que é capaz de rever as suas posturas e posições. Porque a verdade do Evangelho precisa nos libertar, inclusive das crendices e superstições que o pessoal inventou. Então fortifica-te na graça, para que os resultados dessa graça não sejam frustrantes, porque se você ficar nessa corrida para reunir condições para que Deus te dê alguma coisa, talvez isso seja decepcionante, porque não é por reunir condições, não é por fazer por onde, é graça. É Ele olhando para nós e diz, Jair, de fato você não merece. Você não merece a família que você tem, mas eu vou abençoar a sua família. Você não merece 2 filhas cheias de saúde e de olhos verdes, mas eu vou abençoar você e te dar filhas com saúde. Você não merece morar num lugar abençoado e aconchegante que você mora, mas eu vou permitir que você more. Já aí você não merece ter o que você tem, mas eu vou estar com você. Porque é graça. Amém, gente? Não é bonito isso? Eu acho isso libertador. Eu acho isso extraordinário. Aí no capítulo 2, Timóteo, não esquece, a carreira cristã e o ministério não são colônias de férias. Tem gente que entra na carreira ministerial, no ministério, no serviço, na obra, e acha que é uma colônia de férias. Então capítulo 2, versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Quando eu entrei para a carreira ministerial, eu já estava ciente de muita coisa. Quando eu comecei a ver que estava se abrindo para mim um caminho para o pastorado, eu estava ciente de bastante coisa. Tinha algumas que eu tive que aprender apanhando, mas eu já estava ciente. E nesse montante de coisas que eu já sabia que não seria flores. Eu já sabia que falariam mal de mim, gente, nas minhas costas, eu já sabia disso. Ninguém precisou me contar. Eu já sabia que tinha gente que me ouviria aqui e ali fora falaria o contrário para os outros. Eu já sabia disso. Eu já sabia que em reuniões de pizza iam falar mal da minha pessoa e da minha família. Eu já sabia de tudo isso e não era novidade. Então eu não posso ficar assim, ai meu Deus! Sofre, pois, comigo as aflições. Eu via na vida de homens de Deus, como a gente conhece, você também conhece, como Carlos Minozzi, por exemplo, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, e o que ele passou, e o que ele viveu, e o que ele passa e ainda vive até hoje. Só que às vezes a gente acha assim, não, eu vou me engajar, eu vou ser obreiro, eu vou ser diácono, eu vou ser presbítero, eu vou ser pastor, eu vou ser líder, eu vou ser o que lá. Gente, se prepara, não é colônia de férias. Aí tem prótese, aí serram você no meio, aí quando você fica melhorzinho, o coração parece que vai explodir, sei lá por quê. Aí quando você melhora, acontece outro BO. E aí você tenta e parece que as coisas não andam. E a conta continua negativa. E você vai, mas assim, cara, quem disse que o Evangelho e o ministério cristão a gente nadaria de braçada? Eu sei que teve alguns que disseram. Ainda hoje abri um vídeo lá e estava um cara lá, ele está empoderando as nações. Eu abri os 2 minutos lá, não sei porque que eu abri aquilo, mas abri. E o cara falando um monte de besteira num lugar enorme, uma iluminação perfeita, muita gente, o cara falando um monte de bobagem sobre o ano de 2020 para as pessoas que estavam lá. E o pior de tudo isso é que todo aquele povo estava acreditando naquilo. Amém, gente? Então assim, gente, Timóteo, traz a memória. As pessoas que se deixam embaraçar com as coisas dessa vida
verão a vida passar, sem saber o que realmente Deus tinha para suas vidas. Versículos 9 e 10 do capítulo 2. O 9 diz assim: por isso sofro os trabalhos e até prisões, como se fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Versículo 10, capítulo 2: portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo está dizendo, em outras palavras, a salvação é única e exclusiva pela graça, atributo da graça. Porém, requer esforço por parte daqueles que trabalham para Jesus na salvação de outros. Paulo diz: eu sofro as aflições por causa dos escolhidos de Deus. A salvação é um atributo da graça, é obra do Espírito, é coisa inexplicável, é algo que aconteceu com a gente nunca vai explicar isso com pormenores, porque é um milagre sermos salvos, é graça, ninguém mereceu ser salvos, porém, exige esforço por parte daqueles que trabalham na salvação de outros. Esse ano é chamado pela nossa denominação de ano da evangelização. A salvação é graça, a salvação é obra do Espírito, mas exige esforço dos que trabalham para Jesus, dos que entenderam que foram salvos por Ele e desejam que outros sejam salvos. Estatisticamente, você sabe qual é a maior obra evangelística que acontece na igreja desde a pós-reforma, você sabe? São 500 anos de reforma protestante. A maior forma de evangelismo que existe não são grandes cruzadas, estádios lotados, como faziam grandes evangelistas no século XVII, XVIII e até no século XX, como Billy Graham, como grande expoente, e muita gente foi salva, diga-se de passagem. Mas a forma evangelística mais eficaz é a pessoal. Pessoal. Por exemplo, alguém como nós aqui, tem gente que se converteu por causa de alguém como nós. Ainda ontem eu ouvi um testemunho bonito de como foi salvo o nosso presbítero Sebastião. O moço que estava lá ajudando a servir na festa, começou a conversar comigo. Sabe como chama aquele moço lá, aquele senhor que tinha uma quitanda lá na Rua Holande? Quitanda? O único que eu conheço lá chama Sebastião. Esse aí. Foi lindo a forma que Deus me usou para levá-lo para Jesus. Aí ele contou como foi. É pessoal. Então essa igreja no mês de dezembro pode estar um pouquinho maior em número de membros, por causa de um de nós ou de alguns de nós que entenderem isso, ou que voltarem às suas raízes e entender: eu fui salvo. As pessoas que eu oro precisam ser salvas. As pessoas que eu amo precisam ser salvas. Quem trabalha comigo, seja bom ou seja ruim, precisa ser salvo. Esse meu vizinho, seja ele bacana ou não, ele precisa ser salvo. Esse meu parente, que às vezes é uma casca de ferida, precisa ser salvo. Eu preciso ser usado para que gente seja salva. Amém, gente? Versículos 11 a 13 continua trazendo a memória a Timóteo. A única maneira de Deus nos rejeitar é se nós deliberadamente optarmos em dar as costas a Ele de forma definitiva. Ou seja, Timóteo, traz a sua memória, lembre-se disso. A única maneira de Deus te rejeitar é que se você deliberadamente optar em dar as costas a Ele de forma definitiva. Do contrário, Ele será Emanuel, Deus conosco. Mesmo com nossos tropeços, Ele será Deus conosco. Palavra fiel é essa, 2:11. Que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Aleluia! Traz isso à memória, mesmo em seus tropeços, Deus continua dizendo: você foi infiel aqui e ali, você tropeçou e aqui e ali, você disse o que não devia aqui ou acolá, você caiu e se levantou, mas mesmo com os seus tropeços, com a sua infidelidade, eu continuo fiel a você.
Aleluia! Entramos no texto, capítulo 14. Lembra de tudo isso, que isso esteja vivo em você. E aí mesmo no capítulo 14, capítulo 2, 14, qualquer discussão ou pessoa que vá contra isso, que já está impresso em você, não vale a pena dar ouvidos. Ou seja, 2,14 traz à memória essas coisas e não tenha contendas de palavras que não aproveitam para nada, a não ser para a perversão dos ouvintes. 2,15, conduta, Timóteo. Procure apresentar-te a Deus aprovado, apresentar-te a Deus, sem ter do que se envergonhar. Isso fala de um caráter reto, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, busque cada dia mais uma base sólida naquilo que você acredita. Ou seja, procure apresentar-se a Deus aprovado, e que não tem do que se vergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, que tem fundamentos sólidos, enraizados naquilo que acredita. Como diz o filósofo contemporâneo, pensador pós-moderno Luiz Cesário, mais de 45 milhões de evangélicos nesse país, um mar gigantesco em extensão, em largura, em comprimento, mas com uma profundidade minúscula. Não sabem direito no que acreditam. Hoje eu mandei um videozinho que chegou para mim, em todos os grupos de discipulado, de 2 minutos, com uma pesquisa feita nos Estados Unidos com 40 mil pessoas. Alguém assistiu esse videozinho? Acho que não adiantou eu mandar, tudo bem. Mas dá para assistir, que está lá no seu WhatsApp. 2 minutos só, legendado. 40 mil pessoas foram pesquisadas com os resultados da leitura bíblica. Ou seja, a pessoa que lê a Bíblia uma vez ou nenhuma e escuta uma pregação no domingo, os resultados são quase 0%. Elas continuam as mesmas. Ou seja, ela lê de vez em quando, uma vez na semana, ou não lê a semana toda e escuta uma pregação no domingo, 0. Acontece nada. A pessoa que lê no mínimo 2 vezes, escuta uma mensagem, uma pregação, já existe um pequeno percentual de mudanças. E aí você vai ver no vídeo lá. A pessoa que lê 3 vezes a Bíblia na semana e escuta 1 ou 2 mensagens, já começa a apresentar melhores resultados em transformação em vida, em caráter e em compartilhamento do Evangelho com outros. E as pessoas que leem 4 vezes a Bíblia e escutam pregações, 1 ou 2 ou 3 na mesma semana, durante a semana, elas têm resultados espantosos que chegam a 200% na sua vida e na sua carreira, no seu pensamento cristão, na forma de compartilhar, na sua vida como um todo, na sua vida familiar. Ou seja, a Bíblia é terapêutica, a Bíblia é curadora, a Bíblia é transformadora, a Bíblia é o remédio de Deus para as nossas doenças, a Bíblia é a verdade estabelecida pelo Espírito Santo para transformar o ser humano, para resgatá-lo do pecado, para fazer dele uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. Procura apresentar-te a Deus nesse ano aprovado, com bases mais firmes, sólidas naquilo que você diz que acredita, com respostas mais pautáveis sobre a fé cristã, na qual você diz que acredita, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Nós queremos que até os nossos familiares e filhos se convertam, e a gente não se converteu de verdade. E o nosso trato não é segundo Cristo. Às vezes somos ruins dentro da própria casa. Às vezes falamos de pessoas que compartilham a mesma fé e dentro da nossa casa a gente lasca o pau e eles estão ouvindo lá dentro o que a gente está vivendo aqui. Aí eu quero oração para que ele seja salvo, para que ele seja salvo. Não, a gente tem que falar assim: Senhor, me salva, pelo amor de Deus. Me socorre, pelo amor de Deus. Porque quem está morrendo afogado, se for salvar quem está se afogando, morre os dois. Então assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Base sólida, teoria e prática caminhando juntos.
Até porque praticar alguma coisa que a gente nunca leu. Inclusive, alguns talvez tenham lido pela primeira vez esse texto aqui do Timóteo. Talvez a página estava grudada. Aí teve que desgrudar, porque nunca foi aberta. Então, assim, como é que a gente vai aprender e vai praticar aquilo que a gente não lê, aquilo que a gente não parou para refletir? Como é que o Espírito Santo vai agir para santificar, para transformar, para trazer o Cristo para a nossa vida, para as nossas decisões e atitudes, se a palavra do Cristo está longe de nós? Gente, esse mundo de informações e a nossa própria natureza vai continuar dominando o nosso ser todo. Exceto, talvez, domingo, que a gente põe uma roupa, se perfuma, toma banho e senta para escutar uma mensagem. Como diz o versículo 16 a 18, teoria e prática caminham juntos. Evita os falatórios profanos, que produzirão maior impiedade. Evita falatórios profanos. Dá para falar muita coisa sobre falatório profano, que produzirão impiedade, ou seja, impiedade vem da palavra ímpio. Ímpio é a palavra do latim impuro. E impuro não é crente e não crente. A gente aprendeu desde quando era criança em Barbacena, né? Que ímpio é quem não vem na igreja evangélica. Aí o fulano é o ímpio. Não, ímpio é impuro. E dentro da palavra do latim e do que é ser ímpio, a igreja é lotada de ímpios. De gente com comportamento impuro, com palavras impuras, com conversas impuras, com conduta nos seus negócios impuras. Então, assim, quem é o ímpio? 17, ele vai falar de pessoas que influenciaram e pela sua influência desviaram alguns da fé. A gente não vê muita informação, mas um tal de Himeneu e um tal de Fileto é nome para a gente não colocar nos filhos da gente. Mas se alguém quiser também é nome bíblico, né? A palavra deles corroerá como gangrena. Sabe o que é gangrena? Aí furou o pé lá e você não fez nada, não tomou antitetânica e o negócio foi ficando escuro, foi ficando preto. A hora que chegou no hospital, teve que cortar metade do pé porque gangrenou. E esse Himeneu e esse Fileto, eu duvido que eram pessoas antipáticas, chatas, sisudas, carrancudas. Era gente simpaticona, era gente de boas piadas, gente legal de sentar para trocar ideia. Porque se fossem chatos não perverteriam ninguém. Se fossem sisudos, carrancudos, antipáticos, ninguém chega perto. Não, é gente legal. Vem comigo, vamos ali junto comigo, vamos lá que eu pago. É gente bacana, cara. Então Paulo está dizendo para o Timóteo, olha, cuidado, porque os pervertedores estão no meio de vocês. Eles são pervertedores da fé. Então, assim, hoje mais do que nunca, às vezes no seu smartphone estão os pervertedores da fé. Às vezes estamos seguindo eletronicamente, virtualmente, gente pervertedora da fé cristã verdadeira, original, autêntica. Mas é gente muito boa, é gente que está falando para as multidões, é gente que tem milhares de seguidores, visualizações dos seus vídeos, são milhões de visualizações, mas gente pervertedora da fé. Então, assim, o Evangelho de Jesus, ele diz para a gente não fazer acepção de pessoa. É isso ou não? Mas eu acredito que o Paulo está dizendo também para nós, e o Espírito Santo, tenha cuidado, mais cuidado e critério com quem te influencia. Tenha mais cuidado e critério com quem você empresta os seus ouvidos, a quem você leva à mesa da sua casa, a quem você viaja com a sua família. Cuidado! Acepção de pessoa é pecado, não, mas ser criterioso, amém, gente? Em quem nos influencia, em quem influencia nossos filhos, é ser criterioso, é ser mais cuidadoso.
Ou seja, gente que ao invés de influenciar você a caminhar para frente, influencia você a puxar o freio de mão. Amém? Irmão, vamos para o retiro, eu já fiz minha inscrição. É o mesmo lugar. Sai de perto, meu. Mantenha uma distância. Amém, gente? Você vai... muito cedo. Você é louco? Acordar cedo para essas coisas? Né? Irmãos, o discipulado tal. Não. O pastor falar que tem que ler. Não, fica lendo. Isso aí para mim não dá. Cara, a gente chega aonde assim? Ao invés de haver contágio para o bem, para o crescimento pessoal, que avança para o bom relacionamento familiar, que avança para o crescimento da igreja, que avança para a maturidade cristã, que avança para a qualidade de vida interior, ao invés de a gente avançar, a gente dá ré. Porque às vezes entre nós a gente tem valores distorcidos do que é evangelho, do que é cristianismo. E só para pincelar a questão do discipulado, são quase 80 pessoas que a gente tem alcançado com o processo discipular. Gente, nada mais é do que a gente orar e ler a palavra. E Jesus, antes de subir ao céu, depois da ressurreição, ele disse assim: ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu os ensinei, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus nunca mandou construir igreja, Jesus nunca mandou arrumar instrumento, fazer repertório musical, Jesus nunca mandou fazer um coral, Jesus nunca mandou fazer seminário teológico. Tudo isso tem o seu valor, mas ele disse uma coisa que a igreja pecou e tem pecado no nosso século, no passado e no presente: fazer discípulos. E isso é obra artesanal. Por isso que fazer discípulo não é reunir um monte de gente para dar uma aula. Isso é aula. E tem o seu valor, claro. Mas fazer discípulo é artesanal. Então, cara, se você tem coisa contra ler a Bíblia, não desestimula o outro, só diz: olha, eu quero ser um crente baseado naquilo que eu já aprendi, porque eu já estou tanto tempo na igreja, já aprendi um monte de coisa. Então seja você, mas não influencie o outro. Amém, gente? Não desestimula o outro. Então alguns aqui, como Himeneu e Fileto, perverteram alguns na fé, porque já disse que a ressurreição, Jesus voltar, ele já voltou e vocês não viram. É mesmo? Voltou. Ele já veio e já fez o que ele tinha que fazer. A ressurreição já até salvou as pessoas e vocês nem perceberam. E hoje a gente tem os pervertedores eletrônicos, os pervertedores locais, os pervertedores em todo lugar espalhado, e gente dizendo que Deus não existe, e gente dizendo que está tudo errado. Cara, então abre uma igreja e faz do seu jeito. 500 contos já aluga um salão, abre lá. Eu acho que é certo fazer assim, então vai e faz. Eu acho que o Ronildo está errado, então eu abro a minha denominação e faço a minha. Amém, gente? Tem coisa que eu concordo? Tem coisa que eu não concordo? Também tem. Eu sou fã de carteirinha? Não. Eu adoro escutar o presidente pregar? Também não sou muito fã dele pregando. Mas é o meu presidente, é meu líder espiritual, é o meu pastor. E eu vou nesse rumo. E é assim que a gente vive. Mas eu posso falar assim: olha, eu vou fazer outra coisa, porque eu entendo um pouco diferente, está conflitando, eu vou abrir um outro lugar. O Ronildo, você me abençoa, ele vai abençoar, ele fala: vai com Deus, segue. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amém, gente? Mas você acredita, cara, que às vezes eu recebo ligações, às vezes a gente encontra pessoas no mercado, oficiais, ministros, falando mal assintosamente. Você viu o que estão fazendo lá, pastor? Eu falei: fazendo o quê? Estão acabando com a nossa denominação. É isso que você enxerga? Você viu quantas igrejas fecharam? Não eram bem igreja, né? Não era igreja. Uma garagem com a faixa
com 10 pessoas há 10 anos, e essas 10 pessoas que estão lá saíram da igreja 200 metros dali porque brigaram, isso não é igreja, tem que fechar mesmo. Não, mas igreja... Não, isso não é igreja, isso é equívoco. Então a gente está num caminho que a gente, fecha isso aqui. Vocês querem congregar ali, é 200 metros, fecha essa garagem e vai para lá. Não, o pessoal daqui não se dá com o pessoal de lá, então isso não é igreja. Tem que fechar mesmo. Não, mas o presidente está fazendo isso, porque não tem mais isso, não tem mais aquilo. Tá, mas e aquilo que está sendo implantado? Que ninguém teve a coragem de fazer. Então assim, quer voltar para trás como era? Deus me livre, gente. A gente orou tanto para que a gente tivesse um ministério que tivesse rumo, que tivesse identidade, que investisse em pessoas, para cuidar de pessoas. Então, discipulado, além de ler Bíblia e orar e ter vida devocional e compartilhar isso, é capacitar-se para cuidar de outros, para ajudar no crescimento do outro que não cresceu ainda. Porque um só ou dois dentro de uma comunidade com 150 não dão conta de ajudar 150 a crescerem. Ou dão? Não dá conta de 30, quanto mais de 150. Então assim, cuidado com os pervertedores da fé. 2:19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Ou seja, que selo? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O fundamento de Deus fica firme com pessoas que têm critérios mais rigorosos com relação ao que é pecado. A gente sempre prega aqui e diz que vivemos muitos extremos no passado, colocando pecado onde não era pecado, dando nome de pecado onde não era pecado. Chegamos a extremos que até a Coca-Cola era pecado. Chegamos a extremos que ter uma televisão em casa era pecado. E usar isso ou usar aquilo, ou vestir aquilo ou vestir isso, era tudo pecado. Mas agora a gente entrou para o outro extremo onde não há mais pecado. Onde parece que ninguém mais está nem aí, né? A gente chegou ao ponto, cara, de postar foto seminu para 2.000 pessoas verem. Inclusive aqueles que fazem curso intensivo para corno, né? Desculpa a expressão. Que fazem book das suas filhas adolescentes, da sua esposa, para 2.000 pessoas verem. Está fazendo um curso intensivo, desculpe. Ou então algumas irmãs que postam versículo bíblico, cara, com poses sensuais. Você fala, isso aqui está mais para um outro tipo de programa, não cristão. Então parece que não tem mais pecado. A gente encara a mentira agora como um pequeno escape. A gente encara a maldade como algo normal. A gente acha que porque o cara é mau e o cara é bandido, ele tem que morrer. A gente acha. Então assim, nós estamos sem critérios para o pecado, e o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Versículo 20 e 21, Paulo usa uma metáfora seríssima para figurar a realidade interna da igreja. Ele usa vasos e utensílios de ouro, de prata, madeira, barro e tudo mais. Paulo não está salientando propriamente o material que é feito o utensílio, se é prata, se é ouro ou se é barro. Mas ele está dizendo que os utensílios tinham as suas funções. O ouro e a prata para ocasiões mais nobres, madeira para coisas mais comuns e corriqueiras. A questão não é propriamente o tipo de material que é feito o utensílio, mas o tipo de uso. Ou seja, esse vaso está sendo usado para quê? Então 20, numa grande casa há vasos de ouro, prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Essa é a realidade interna que Paulo usa a metáfora com a igreja. Então, se for de ouro, mas o seu uso é para coisas imundas, o ouro perdeu a nobreza. Se for de madeira ou de barro, mas está desempenhando uma função limpa, ganhou nobreza.
A questão não é se é ouro ou barro ou de madeira. A questão é se é limpo ou se é sujo. A questão não é se é ouro ou barro, mas sim se honra a Deus ou se desonra a Deus. A questão não é se eu sou de origem nobre ou se eu sou de família pobre. A questão não é se eu me graduei academicamente ou se eu sou um pescador como Pedro. A questão não é se sabemos muito ou pouco a respeito de Deus. A questão não é se estamos pouco tempo ou muito tempo na igreja. A questão não é se eu nasci no berço evangélico e nunca fiz grandes burradas e besteiras, ou se eu me converti depois de ter aprontado muito. A questão é se temos sido unicamente e exclusivamente para a honra a Deus ou não. Essa é a questão. A questão não é se eu tenho um cargo importante ou não na igreja, ou se eu sou o pastor da igreja, o ungido da igreja ou não. A questão é se isso está sendo para a glória de Deus ou não. Capítulo 2, 22, Paulo recomenda a Timóteo: deixa as coisas de moleque, Timóteo. Foge das paixões da juventude. Ele está dizendo assim, abandona o comportamento adolescentizado, infantilizado. Paixões da juventude parecem apontar apenas para as questões do ímpeto sexual, do erotismo, mas Paulo vai muito além disso. Eu creio que ele faz menção ao perfil e nas qualidades e aspectos negativos do adolescente e das suas facetas, que em muito costumam acompanhar as pessoas depois de adultas. Então, adolescente, via de regra, é um bicho orgulhoso. Adolescente, via de regra, gosta de ostentar. Ele tem um instinto de querer parecer alguém que não se é, né? A minha pequena entrou na adolescência e a escola fica a um quarteirão. Aí às vezes eu vou a pé buscá-la. Ela vem do outro lado da rua, ela não vem comigo. Falo, filha, dá a mão pro pai. Ai, pai. Aí ela vai indo para lá, daqui a pouco ela está numa calçada, eu estou na outra. Ciúme doentio, coisa de adolescente. Ímpeto indomável, essa conduta que caminha pelo viés da rebeldia, da autonomia, da desobediência, da insubmissão, o anseio, sabe, de fazer 18 anos e declarar independência. Então assim, é coisa de adolescente, e tem gente adulta com esse ímpeto. Paulo diz, deixa essa coisa de adolescente, poxa, deixa de ser infantilizado. Adolescente tem uma atração quase irresistível de fazer o que não deve, sim ou não? Não existe fase da vida tão propensa a isso como na adolescência. O irresistível desejo pelo proibido. Paulo diz, larga essa coisa de adolescente que você já é adulto. E tem gente adulta com esse perfil. Capítulo 2, 24. Paulo diz, tem equilíbrio emocional, Timóteo. 24. O servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Ao servo do Senhor não convém contender. Lembra do sábio lá no começo da introdução? Ou seja, tenha mais equilíbrio emocional. Não seja tão encrenqueiro. Não seja tão pronto a arrumar discussões. Para de ficar querendo arrumar queda de braço. Para onde você vai, para onde você vira, você quer fazer queda de braço para ganhar o quê? Ao servo do Senhor não convém. Amém, gente? Sabe? Quer brigar? Quero. Não briga. E você não vai ver? Não, eu não. Briga aí. Esmurra a parede. Faz o que você quiser. Eu estou disposto, não. Né? Às vezes a gente ensina e as pessoas não aprendem. O que a gente faz? Continua ensinando. Às vezes os resultados do que a gente ensina são tão pequenos, mas o que a gente faz? Continua. Finalizando o versículo 25 e 26, diga comigo, até que enfim. Você precisa empolgar um pouco mais, senão não termina. Diga comigo, até que enfim,
Isso! Aí, a Cris já foi empolgadíssima. Versículo 25 e 26. Instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar dos laços, desprendendo-se do diabo em que a vontade deles estão presos. O Timóteo está recebendo essa carta nas mãos e está lendo. O Timóteo é o líder de uma igreja num local chamado Éfeso, numa cidade. Paulo está dizendo para o Timóteo que os crentes, alguns deles, estão presos à vontade do diabo, mas eles não são crentes, são. E quem manda neles? O diabo. Está escrito ou não está? Aí ele vai dizer assim, ó, Timóteo, existem pessoas no seio da igreja que ainda estão presas em laço do diabo. Não esquece que o seu papel é um e do Espírito Santo é outro. Timóteo, não esquece, o seu papel é um, do Espírito Santo é outro. Prossiga com o seu papel. Inclusive no capítulo 4, Paulo vai dizer, pregue a tempo e fora de tempo, cumpre o teu ministério, Timóteo. O resto é com o Espírito Santo. Amém, gente? Vocês acreditam que uma boa parte dos 6 amanhã não vão lembrar de quase nada que ouviram hoje? Alguns talvez não lembrem nem que foi na segunda carta a Timóteo. Alguns daqui uma semana não vão conseguir dizer 2 ou 3 frases do que eu falei em 1 hora. Eu já fiz essa pesquisa, sem as pessoas perceberem, claro. Então às vezes a coisa é desanimadora, mas o papel de quem ensina é um e do Espírito Santo é outro. Não misturam-se os papéis. Confessando o pecado para vocês, às vezes eu estou a semana inteira envolvido nos grupos de discipulado, e tem alguns grupos que a gente vem dando rasteira no Satanás, porque eu sei que eu vou chegar naquela sala e o que menos vai falar serei eu. E por quê? Porque todo o grupo leu a palavra, fez anotações, orou, está preocupado com o que estão aprendendo, vão responder as perguntas e vai ser um negócio empolgante. Eu vou fazer até esboço com as falas deles. Mas tem grupos que eu olho no grupo e falo, hoje é esse grupo aqui. Mas a gente tem que ir. Porque eu sei que a maioria não leu nada. Não teve vida de oração. Mas alguém diz, pastor, exclui. Vai presente de domingo. Aí eu falo, não posso. Não posso. O papel do pastor, do líder é um, do Espírito Santo é outro. Eu tenho que continuar fazendo o meu papel, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar. Tornarem quer dizer que um dia talvez já tinham sido despertados, mas voltaram a adormecer, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos, encarcerados. Então Paulo está dizendo para o Timóteo, Timóteo, continua fazendo o seu papel, porque o seu é um e o Espírito Santo é outro, porque existe uma possibilidade real de gente que ninguém mais acredita, tanto na igreja como na família, que elas ainda podem dar fruto e serem transformadas radicalmente e serem libertas de Satanás uma vez por todas. Essa possibilidade é real, Timóteo. Então trabalhe, porque o seu papel é um e o Espírito Santo é outro. Então a gente continua com esse trabalho. A gente em casa, nos nossos filhos, continuamos com esse trabalho. Porque é possível que a gente olhe e fale assim, daí não vai sair nada, e sai frutos lindos, porque o papel que a gente faz é um, e o do Espírito Santo vai muito além do que a gente acha, do que a gente pensa, do que a gente pode. Amém? Que Deus faça de cada um de nós vasos de honra, dentro e fora da igreja, idôneos, usados para o crescimento do reino e para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe esse ano na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.